Bom, então vamos para a sexta aula, a última da nossa disciplina. Amanhã nós falamos aí dos equipamentos, né? Alguns, não dá nem para chamar de os principais, né? Porque faltaram alguns que nós não dissemos, mas não deixa de ser principal, né? Então nós mostramos algumas tecnologias para a gente, né? Ter quem já conhece, ter dado uma inovada na ideia, para quem não conhecia, ficou conhecendo, mas são os equipamentos que a gente mostra que a tecnologia está aí, né? Já está presente, não é mais aquela coisa de que a gente falava, um dia vai ter, um dia vai ser. Não, já é, né? Já está aí, já está disponível, já estão nas máquinas, já estão nas revendas, nas empresas, enfim. A tecnologia já está aí, a agricultura de precisão. Então, uma ferramenta fundamental para que se trabalhe com a agricultura de precisão são os sistemas de navegação via satélite. Nós vamos ver que essa sigla é o GNSS, é o que a gente comumente, rotineiramente, a gente chama de GPS, mas nós vamos ver que já estamos vendo, né, que o nome correto é GNSS. O GPS, nós vamos ver que é uma das constelações de satélite que enviam sinais de navegação, né? Nós temos outras de outros países, o GPS é americana. Então, é sistema de navegação via satélite, são os satélites que nós comumente chamamos aí de GPS. O que é navegação? Navegação é tudo que nos orienta no sentido ao caminho que temos que percorrer, né? Por exemplo, uma placa na rua é um sistema de navegação, que ele está dizendo para nós aonde que nós temos que virar. Uma bússola é um sistema de navegação que nos aponta o norte. Então, se nós sabemos onde está o norte, nós sabemos onde está o sul, leste e oeste. Então, o sistema de navegação, se alguém te falar, ó, vai sentido norte, uma bússola na mão, você sabe. Quando tem os ralis, aí tem lá do lado do piloto, quem tem? O navegador. O navegador é quem vai te falando. Vira para cá, vira para lá. Então, o sistema de navegação é isso. Ele pode estar em qualquer tipo de veículo, é, míssil, foguete, satélite, aeronave, navio, carro e trator, né? Aonde ele nos guia o caminho que temos que seguir. E não diretamente aquele que está dirigindo, né? Quem está dirigindo o trator não é o navegador. Então, o navegador não é a pessoa que está dirigindo, sim, é o sistema, é o equipamento, é o dispositivo que guia a pessoa que está dirigindo, né? Então, como eu disse, uma placa é um sistema de navegação, mas no nosso caso são os satélites, né? Que nem eu citei a bússola, citei o navegador, citei umas placas, mas o nosso caso aqui que nós vamos ver são os satélites. Pois não, Marinaldo? Ergueu a mão? Foi sem querer. Ah, consegui, tá bom. Então, desaperta ela aí, a mãozinha, ela fica piscando aí, beleza. Então, o sistema de navegação via satélite é esse que nós vamos falar, né? Então, é assim, é, são constelações. O que é constelação? É uma quantidade de satélites que estão em órbita, né? Então, a órbita ao redor da Terra. Então, cada satélite, ó, ele pesa aí por volta de 2.000 quilos, e ele está aqui, não é quilômetro por hora, não, aqui é 19 mil, em média, 19 a 20 mil quilômetros de altitude, né? Então, ele fica lá 19, 20 mil quilômetros de altitude. Então, a cada dia, ele faz 2 rotações completas na Terra. Então, as órbitas, veja que o que é órbita? Cada aro imaginário desse aqui, né, que a gente está vendo o desenho, mas é óbvio que lá não existe, né, essa linha aqui, mas que é, essa aqui é uma órbita, esse aqui é uma órbita de um satélite, aqui é a órbita de outro satélite, aqui é a órbita de outro satélite, veja aqui, ó,
tem satélites que estão rodando sentido centro da Terra aqui na linha do Equador, tem satélites que têm essa inclinação aqui de 45 graus para esse lado, 45 graus para outro. Então, veja que isso aqui são órbitas. E em cada órbita são 4 satélites. Vamos pegar essa órbita aqui, por exemplo, essa do centro aqui, no sentido transversal aqui. Então, aqui em cima eu tenho um satélite dessa órbita, aqui eu tenho outro satélite dessa órbita, aqui embaixo eu tenho outro satélite dessa órbita, e lá atrás eu tenho outro satélite dessa órbita. Então, ó, são 6 órbitas, cada órbita, 4 satélites. Portanto, eu tenho 24 satélites. Essa forma a constelação. Então, a constelação de satélites de um GNSS, de um sistema de navegação, ele tem aí no mínimo 24 satélites em funcionamento. Né? Pode ter mais, pode ter 28, mas 4 estão de reserva fora da órbita dos outros. Mas a órbita, a constelação, são 6 órbitas com 4 satélites cada órbita, então uma constelação de 24 satélites. Desse modo, em qualquer lugar da Terra que você tiver, no mínimo 4 satélites estão visíveis para você. Ou o contrário, né? Você está visível para no mínimo 4 satélites. Se você estiver nesse ponto da Terra, em qualquer lugar do oceano, onde você estiver aqui, ó, por exemplo, ó, se você estiver aqui onde está meu mouse, ó, tem esse satélite que está te vendo, tem esse satélite que está te vendo, tem esse satélite que está te vendo, tem outro satélite aqui que está te vendo. Então, em qualquer lugar da Terra, tem, no mínimo, 4 satélites visíveis. Tem 4 satélites te vendo em qualquer lugar da Terra, por isso que são 6 órbitas e 4 satélites por órbita. Porque com essa configuração, consegue, no mínimo, 4 satélites estar te enxergando. Então, como eu estava dizendo, que GPS é a constelação de satélite americana. Tem satélites russos, que são chamados GLONASS, tem chineses, que é o Bidu, tem os japoneses, que é o QZSS, e tem a constelação de navegação europeia, que chama Galileu. Tá? Então, quando a gente fala GPS, nós estamos falando de uma constelação. O nome correto é GNSS. Eu não estou aqui para mudar a forma de falar de ninguém, inclusive eu também falo corriqueiramente GPS, mas a gente tem que saber, eu aqui na aula eu tenho que falar o correto, que é GNSS. Então, quando eu falo GPS, eu estou falando de uma delas. A maioria dos receptores, hoje, trabalha com GPS e GLONASS. Por quê? Bom, por que cada país quer ter o seu satélite? Cada região, né, o bloco europeu. Porque imagina assim, todos eles, o GPS, todos eles iniciaram com uso militar. O GPS é do Departamento de Defesa americano, o GLONASS é do Departamento Militar russo, porque imagina assim, numa guerra. Aí seus aviões, seus mísseis, seus carros, tanques de guerra, soldados com GPS e com GNSS, e tem que seguir um caminho para acertar o alvo, certo? Certo. Aí você usa o GPS e você é japonês e está numa guerra contra os Estados Unidos. O Japão contra os Estados Unidos. Aí o japonês vai atacar o território americano utilizando o GPS americano. Obviamente que não poderia deixar na mão do americano guiar seus equipamentos de combate, por exemplo, né? Por quê? Porque simplesmente os americanos podem desregular o sinal, eles podem simplesmente bloquear o sinal, aí você ficou na mão, né? Dizem até, porque assim, o Departamento de Defesa americano, ele te deixa usar o GPS, de graça, a gente não paga nada, tem no celular, tem no carro da gente.
Mas se o dia da manhã ele falar que você não vai mais usar, ninguém mais tem, né? Se de repente tiver início uma guerra, como esse exemplo que eu estou dando, no início de uma guerra que hoje é totalmente, né, as aeronaves, os aviões sem tripulação, sem piloto, se guia por GNSS. Aí começa uma guerra e os Estados Unidos simplesmente bloqueiam o sinal de GPS. Pronto, nós todos estamos sem o GPS, né? Porque ele é gratuito, mas tem dono, né? Porque é gratuito que ele não tem dono e tem que sempre funcionar. Tanto é que se perder um sinal de GPS, você não tem para quem reclamar, a não ser que o defeito seja no seu receptor. O receptor você é dono, o receptor cada um faz. Agora, o sinal da constelação de satélite, se quebrar, você não tem para quem reclamar, você não vai ligar lá no Departamento de Defesa dos Estados Unidos e dizer que a constelação deles está fora. Não, é gratuito e é deles, eles são donos, eles fazem o que eles quiserem. Então, é por isso que eu digo, um país não fica dependendo do outro. Né? Se tiver uma guerra, Estados Unidos cortar o sinal, o Brasil não tem um GPS próprio, um sistema de satélite próprio, assim como a maioria dos países do mundo não tem. Tá? Então, hoje, quem tem sistema GNSS de navegação via satélite? Estados Unidos, a Rússia, China, Japão e a União Europeia. Tá? Então, são esses aí. A maioria, quais são os mais utilizados? Disparadamente, tanto é que é o nome do Bombril, né? Ninguém fala palha de aço, fala Bombril. O caso da navegação via satélite é a mesma coisa, é o GPS, né? Todo mundo chama de GPS. Mas juntamente com o GLONASS, é o mais utilizado. Os equipamentos que estão nas máquinas aí, a maioria deles trabalha com GPS e GLONASS. Por quê? Se perde o sinal de um, tem outro. Ou trabalha simultaneamente com os dois sistemas de navegação, trabalha com as duas constelações de satélite, de modo, porque, no mínimo, 4 satélites, né, com a configuração das órbitas, no mínimo 4 satélites estão te enxergando. Se você trabalha com 2 sistemas de navegação, no mínimo 8 satélites estão te enxergando. Isso é no mínimo, mas tem momentos que tem 6 satélites de cada constelação te enxergando. Você está trabalhando com 12 satélites enxergando. Então, a precisão é muito maior você trabalhar com 12 satélites do que você trabalhar com 4 satélites, né? Não tem nem dúvida disso. Então, por isso que hoje os receptores trabalham com GPS e GLONASS, por isso você perde o sinal, vem até escrito no, no monitor lá qual 2 anteninhas, né? Uma antena de GPS e uma antena de GLONASS, sabe? A anteninha de sinal, se está pegando ou não, vem duas, uma do GLONASS e uma do GPS. Ou vem lá no cantinho o número de satélites, né? Tem um desenho de satélite, quantos satélites está pegando. Então, tem momento do dia quando é 15, 16 satélites pegando, né? O seu receptor, a sua antena. Então, isso aí dá mais precisão. E se ficar na mão de um só, se aquele um perde o sinal, você ficou sem. Então, tá aí o GLONASS, né, que eu estava dizendo, é gratuito, é uso civil, e diversos aparelhos do mercado trabalham simultaneamente, ao mesmo tempo, trabalham com GLONASS e GPS. Então, o GPS, como eu disse, é dos Estados Unidos, né, a propriedade do Departamento de Defesa americano. Ele veio para uso militar durante a guerra, mas agora está para uso de qualquer um e gratuito, tá? Então, os sistemas do GPS, como eu disse, o outro também, né? São 24 satélites, 6 órbitas, cada satélite em órbita, uma altura de 20 mil quilômetros acima da Terra, uma inclinação de 55 graus com relação à linha do Equador, que garante 4 satélites visíveis em qualquer momento, em qualquer lugar do planeta. Então, como que funciona o GPS? Como que tem um chamado trilateração? É isso aqui, ó. Eu vou contar uma maneira fácil que eu encontrei de tentar explicar o funcionamento de GPS, uma historinha que eu conto. Eu vou pedir para vocês acompanharem e entrando na historinha aí, que é a maneira
mais fácil de eu conseguir explicar mais ou menos como que funciona o GPS, como funciona no sentido assim, como que ele te encontra aqui na Terra, né? Se você ligar o celular agora, o celular sabe onde você está. A precisão varia, né? Nós vamos ver lá na frente por que o celular tem menos precisão do que o GPS de um trator, nós vamos ver lá na frente. Mas ambos têm a função de te encontrar, ou encontrar um alvo, encontrar um ponto aqui na Terra. Então, esse processo chama trilateração. Já já vocês vão entender porque tem esse trilateração, 3 lados. Então, vamos lá. Vamos para a nossa historinha. Imagina que você está numa cidade e nessa cidade não tem rua, não tem nome de rua, não tem placa, não tem nada. E você está perdido e está pedindo, aí você acha um telefone, um orelhão na rua. E aí você liga para uma pessoa e te buscar. Só que lembre, nessa rua, nessa cidade não tem nome de rua, não tem placa, não tem rua, não tem nada. E aí você vai pedir para alguém te buscar, como que você vai explicar para essa pessoa aonde você está? Tem um monte de prédio. Hã? Alguém falou alguma coisa? Ah, acho que eu... Espera aí que o meu assistente a Siri do iPhone falou aqui. Então, vamos lá. Então, você está nessa cidade cheia de prédios e você precisa explicar para alguém onde você está para esse alguém te buscar. Você não tem placa, não tem rua, não tem nada, mas você está vendo um monte de prédio. Aí você vira para a pessoa e fala assim, ó, eu estou vendo um prédio verde, um prédio vermelho e um prédio azul. Opa, você já deu uma melhorada. Então, você tira todos os outros prédios. Aí você fala para a pessoa assim, olha, eu estou a uns 6, 7 metros de um prédio vermelho. Opa, já deu uma melhorada. Aí você fala assim, ó, eu estou a uns 9, 10 metros do prédio verde. Opa, já deu uma melhorada. Aí você fala assim, eu estou a uns 10, 11 metros do prédio azul. Opa, então, aquele mundo de prédio, você estava perdido, você não sabia explicar onde você estava, agora você conseguiu. Né? Estou 9 metros do verde, a 6 metros do vermelho e a 10 metros do azul. E aí, a pessoa já é capaz de te encontrar? Não. Por quê? Você não sabe para que lado dos 10 metros, né? Então, vamos tirar os prédios, né? Tirei os prédios e deixei essas bolinhas de azul, vermelho e amarelo, que eram o prédio que nós estávamos falando. Então, você falou que você está lá 10 metros de um, 9 metros do verde, 6 metros do vermelho, mas você pode estar em qualquer lado, né? Para outra pessoa que está te ouvindo, você pode estar, quando você fala que você está a 10 metros do prédio azul, de 10 a 11 metros do prédio azul, você pode estar em qualquer sentido, né? Dessa esfera aqui. Então, já dificultou. Mas espera lá, você disse que está a 6 a 7 do vermelho. Mesma coisa, você pode estar em qualquer sentido de 6 a 7 do vermelho. Então, notem que aqui já me mostrou aonde está cruzando os 10 metros do azul e aonde está cruzando, aonde os 10 metros do azul cruza com os 6, 7 metros do vermelho. Então, cruzou nesses dois pontos, ó, cruzou aqui e cruzou aqui. Então, ó, ou você está aqui, ou você está aqui. Aí, o que é que eu preciso? De mais um prédio, os 9, 10 metros do prédio verde. Então, pronto. Agora eu sei onde você está. É onde exatamente cruzaram as três distâncias de cada prédio, né? Aqui, ó, 10, 11 metros do azul, 9 e 10 do verde, 6 e 7 do vermelho. Então, eu estou exatamente nesse ponto aqui. É assim que o GPS. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos tirar os prédios e vamos pôr os satélites. Então, nos lugares dessa historinha que eu falei do prédio, vocês arrancam o prédio fora e põem o satélite.
E como que você vai falar assim? Mas como que, então, o satélite, né, lá dos prédios, estava falando 6, 7 metros do prédio, 10 metros do outro, e como que o satélite vai saber a distância que você está dele? É simples. Lá no satélite tem um relógio atômico. O que é um relógio atômico? É um relógio com precisão de 0,0009 vezes o zero. Tudo que é nano é menos 9. 0,1, 2, 3, 4, 5, 9 vezes o zero, 1. Olha o grau de precisão, né? Um piscar de olhos nosso, se eu não me engano, é 0,3 segundos. Piscar de olhos nosso, 0,3. Agora imagina 0,0000009 vezes 1. Essa é a precisão de um relógio atômico que está lá no satélite. E aí, envia um sinal de rádio, do trator. Um sinal, envia um sinal. Aí, no receptor do trator, que está vendo esse satélite, tem o relógio dele. Então, se eu sei a hora que saiu do satélite e eu sei a hora que chegou no meu trator, por essa distância, eu consigo, por esse tempo, né? Desculpa, pelo tempo que o sinal levou para sair do satélite e chegar no trator, eu calculo a distância. Qual que é a formulinha para eu calcular isso? Vamos fazer uma continha. Vocês estão andando de carro a 100 quilômetros por hora. Você se deslocou durante 2 horas. Qual que é a distância que você percorreu? 100 quilômetros por hora. Percorri 2 horas. Então, eu andei uma distância de 200 quilômetros. Exatamente, Fábio. Isso aí. Então, a distância do meu ponto A do meu ponto B, se eu andei a 100 quilômetros por hora, em 2 horas eu andei 200 quilômetros. Então, é a formulinha lá de distância é igual velocidade vezes tempo. Distância 100 quilômetros por hora, vezes 2 horas, eu percorri 200 quilômetros. Então, vamos voltar para o nosso satélite. Qual que é a velocidade desse sinal do satélite até o trator? 300 mil quilômetros por hora, que é a velocidade da luz. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por hora. Então, a velocidade desse sinal que vem do satélite para o trator é de 300 mil quilômetros por hora. Então, eu tenho aquele relógio atômico, lembra que eu falei que mede o tempo, que saiu e o tempo que chegou? Então, aqui, ó, levou 0,6 segundos para percorrer os 20 mil metros, 20 mil quilômetros de altitude do satélite, ó, levou 0,6 segundos. É lógico, 300 mil quilômetros por hora, 0,6 segundos, saiu do satélite e chegou no trator. Qual que é a distância percorrida? A mesma formulinha que nós fizemos no carro anterior. Distância igual a velocidade vezes tempo, 300 mil vezes 0,6, me dá uma distância de 18 mil quilômetros. Opa, então eu sei que eu estou a 18 mil quilômetros desse satélite. Simples assim? Não, lembra daquela coisa lá que eu preciso no mínimo de 3? É isso que chama trilateração. Né? Trilateração ou triangulação, tem uma diferencinha ou outra, mas é trilateração ou triangulação. Então, ó, esse satélite aqui, eu já sei que eu estou a 18 mil quilômetros dele. Agora, imagine fazer isso com 8 satélites, com 10, com 12 satélites, calculando ao mesmo tempo essa distância sua no satélite. Então, isso aí me dá uma precisão. É isso aí que é como que o satélite te encontra na Terra. Então, são vários satélites fazendo esse cálculo do satélite até você. Então, ó, você está a 18 mil quilômetros de um, você está a 18.732 quilômetros do outro, aí o outro corrige, 12 mil, Paraná, 18 mil, Paraná, o outro 18 mil, então pronto. E acha exatamente o seu local na Terra. Quanto mais satélites calculando, quanto mais satélites te mandando sinal do céu para o seu receptor e fazendo esse cálculo milhares de vezes por segundo da sua distância do satélite, vários satélites, mais preciso é esse sinal. Então, por isso que fala, e eu preciso de, no mínimo, 4 satélites fazendo esse cálculo para me dar um posicionamento que começa a ficar bom. Eu preciso de, no mínimo, 4 satélites que já me dão um sinal
Bom, agora imagina 8 satélites, imagina 10, 12 satélites te dando esse sinal, né? Então, é assim que funciona. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho a ideia, mas é um processo que chama trilateração, onde, no mínimo, 3 satélites te dizem o seu posicionamento na Terra, tá? Agora, existem erros de sinal, existem diferenças, né, que a gente fala lá. O que é o erro que eu estou querendo dizer? É, assim, 2 centímetros do alvo, 10 centímetros do alvo, 10 metros errado do alvo. Ou seja, por que que o satélite, por que que o GPS às vezes te diz errado ou marca errado, né? Eu disse, você precisa de uma precisão de alguns centímetros, ele está lá com 20 metros, com 20 centímetros de erro, está com o GPS nosso do carro, esse aqui do celular, ele dá um erro de 10 metros fácil, nós vamos entender por quê. Quais são os erros que mais ocorrem? Então, antes de eu falar, é importante ter entendido a etapa anterior que eu expliquei lá dos satélites, né? Então, o que é o ponto mais importante para o GPS dizer a sua localização? É o tempo. O tempo que saiu do satélite e chegou o sinal até o trator. Então, o tempo é tudo. É o tempo que vai te dizer, né? Porque a velocidade da luz eu já tenho. 300 mil quilômetros por hora. A velocidade do sinal do rádio, 300 mil quilômetros por hora e ponto. O que eu preciso saber é o tempo que esse deslocamento do satélite ao trator chegou. Então, o tempo é tudo. Então, imagina se o relógio do satélite está errado. Aquele nanosegundo de precisão, né? Eu falei que cada satélite tem o seu relógio. Então, imagine se esse relógio estiver errado. Então, o primeiro erro que a gente cita é o erro, não estou dizendo que é o que mais ocorre, né? É uma sequência de motivos aí, são 6 motivos de erro. Então, o primeiro deles são erros no relógio. Veja aqui embaixo que está escrito, ó, 3 nanosegundos causa 1 metro de erro aqui na Terra. O que é 3 nanosegundos? Eu falei que é nanosegundo, então 3 nanosegundos de erro é 0,0009 vezes 3. 0,0009 vezes 3 dá um erro de 1 metro aqui na Terra. Então, imagina o grau de precisão. Então, um errinho de 1 nanosegundo já vai te dar um erro de 30 centímetros aqui na Terra, né? Então, um erro pode ser esse, os relógios do satélite estarem errados. Segundo erro, erro de posicionamento do satélite. O satélite está fora da órbita dele. Então, ele recebe um sinal, o seu trator recebe um sinal de um satélite que deveria estar no local, mas não está no local correto dele, não está no traçado, na órbita, no trajeto dele, ele está fora da órbita, e ele te manda um sinal de um posicionamento errado. Esse é outra fonte de erro. Terceiro, propagação dos sinais. Quando chega na atmosfera, né, ele está lá a 20 mil quilômetros de altitude, quando ele chega na atmosfera, ele encontra as barreiras, né? Tem lá as camadas da atmosfera, estratosfera, ionosfera, tem diversas camadas. Se essa camada estiver muito densa, o trajeto ele sofre uma mudança de trajeto, né? Aqui, por exemplo, pega esse satélite, a linha reta dele, essa aqui, ó, o sinal devia estar indo reto, nesse sentido, para ele calcular o tempo. Só que ele chegou na atmosfera, ele encontrou uma camada que impedia a passagem dele, então ele fez esse trajeto errado. Veja esse outro aqui, ó, fez um trajeto errado, não fez a linha reta que ele deveria fazer, ele fez uma linha torta. Ora, isso vai diretamente influenciar no tempo, né? O tempo não é o tempo de chegada do sinal do satélite no trator. O tempo não é o ponto mais importante que a gente estava dizendo. Então, imagina se, ao invés de você ir em linha reta, você fizer uma curva, né? Você vai no supermercado em linha reta, você vai fazendo uma curva, a curva vai te dar um tempo muito maior. Isso aí interfere no seu posicionamento. Nos receptores, tem
tem receptores que compensam isso com banda 1, banda 2, né, chamado L1 e L2. Quem trabalha aí com receptor já deve ter visto isso aí lá no cantinho, lá, L1 ou L2, que é um sistema que ele compensa um no outro, um satélite no outro, e ele faz essa compensação dessa propagação do sinal. Outro motivo de erro, multicaminho, bater alguma coisa antes de chegar na máquina, né, o sinal, né, bater, por exemplo, aqui, ó, o sinal do satélite tinha que ter ido do satélite para o trator, ele bateu no prédio aqui, ó, então, o tempo é o mais importante, ele vai alterar o tempo, né, ele vai sair do satélite, bater no alvo aqui e acertar o trator. Ó, o trajeto dele, como aumentou, obviamente aumentou o tempo, vai te dar um erro de precisão. Aí você fala, mas lá no campo não tem prédio. Lá no campo não tem prédio, no campo, mas tem árvore, né? Bateu numa árvore e chegou no trator, alterou o tempo, então alterou todo, então errou, deu erro em toda aquela continha que a gente fazia. Outro motivo é a diluição da precisão, um satélite muito perto do outro, um confunde o outro. O erro, por exemplo, aqui, ó, você tem um satélite aqui, você tem um satélite aqui. Veja que eles se cruzam, ou seja, ele dá um erro de precisão, porque ele pode estar nesse ponto aqui, onde os dois satélites se encontram. E isso dá um erro. Agora, imagina se esses dois satélites ficam mais próximos, olha a diferença, a diluição que tem da precisão. Aqui ele está longe, ele tem um erro de precisão nesses dois pontos aqui. Agora, se um está muito próximo ao outro, ele tem um erro de precisão em todo esse ponto aqui. Isso aí lá no trator aparece a palavrinha DOP. Lá no monitor, no visor do receptor, tem lá DOP e um número. Quanto menor for esse número do DOP, melhor, mais preciso está a sua localização. E tem o sexto, que talvez esse é o mais frequente, o que mais aconteça, que é a cintilação. Eu não sei explicar a cintilação, porque eu não sou físico, isso aqui é físico de espacial. Mas, mais ou menos, né, até onde eu sei, é assim, a cintilação. O Sol, ele tem as explosões dele, né? Um astro incandescente que está pegando fogo, então tem umas explosões, e essas explosões formam umas bolhas. Essas bolhas se deslocam para a atmosfera. São bolhas de vácuo, como se fosse vácuo, um ar rarefeito, e essas explosões geram bolhas, essas bolhas vão para a atmosfera e tem vácuo, e quando o sinal do satélite ou passa por dentro dessa bolha, ou ela desvia o sinal do satélite e não propaga. O sinal do satélite não propaga dentro dessas bolhas. Enfim, o que é a cintilação? Uma interferência do Sol, das explosões do Sol, que tem um deslocamento de bolhas, e essas bolhas impedem a passagem do sinal do satélite. Isso é o mais comum, até se tiver alguém aí que trabalha no dia a dia aí com os equipamentos, né, de navegação, quiser comentar alguma coisa, seria até legal. Mas tem um certo horário do dia que é mais propício em cada região que perca o sinal, né? Tipo assim, 6 horas da tarde, todo dia, em algum lugar, perde o sinal, não sei por quê, se é a hora que a Terra está mais próxima do Sol, e aí as bolhas são mais... Estou chutando, eu, falar a verdade, nunca parei para estudar isso, e se estudar a gente fica meio louco, né? Que não é a praia nossa. Mas é isso. Aí tem empresa que manda parar a hora que perde o sinal, tem empresa que manda continuar na mão, porque ocorre muita perda de sinal por cintilação. Às vezes, sempre de manhã, às vezes sempre no final da tarde, mas é comum a perda de sinal por conta da cintilação. Aí, se perde por causa da cintilação, não pega nem GLONASS, nem GPS, nem nenhum, perde o sinal completamente. Tem empresa que manda parar e espera chegar. O cara está lá fazendo uma sulcação, por exemplo, perdeu o sinal. Tem empresa que fala, espera voltar o sinal para você continuar plantando, para você continuar sulcando. Tem empresa que manda tocar na mão.
Falou, ó, se perder o sinal, você não para, não, você continua tocando. Aí vai perder o que fez? Não, porque quando voltar o sinal, fica guardado na memória que o trator já fez, né? Que nem se ele trabalhou um pouco sem sinal, uma meia hora sem sinal. Então, aonde ele fez, fica na memória do trator. E quando voltar o sinal, já não dá mais para corrigir, né? O que você plantou torto, plantou torto. Mas as linhas que você fez não vão sair, elas vão continuar, elas vão retornar depois, mas o que você errou, você errou. Então, esses são os motivos, né? São os 6 motivos que dão erros no satélite. E como que a gente corrige esse erro na prática lá no campo? São com as torres, as bases de referência, que é o que a gente chama de RTK. O que é o RTK? São essas bases aqui, ó, de dar referência. O que é referência? É assim, ao invés do satélite, do seu trator ser guiado somente pelo satélite, ele tem um ponto de referência aqui na Terra. E esse ponto de referência, que é o RTK, que é essa base aqui que nós estamos vendo, ajusta o seu erro, o erro da sua máquina. Por exemplo, assim, um dia antes, quando já não é um ponto definido, já a equipe lá que trabalha com o GPS já leva essa base no campo e deixa ela lá fazendo leitura uma noite inteira, um dia inteiro. Para quê? Para ela ter uma posição exata do, da sua posição, da sua latitude e sua longitude. Sua não, da base. Então, a base, você deixa ela lá um dia. Olha o trem. Olha lá, ô Cleber, você mora perto da linha do trem, São Carlos ou não? Aqui em São Carlos o trem passa. Professor, eu moro perto do hospital escola. Não consigo ouvir o trem, só de madrugada. Aqui eu estou no meu escritório aqui e, a linha do trem passa uns 50 metros do meu escritório aqui. A hora que ele passa, a gente dá uns pulos na cadeira se está concentrado aqui. Cruza bem dentro da cidade. O eco dele sai para a cidade toda aí. O eco vai para a cidade toda, né? Imagina ele aqui, que se eu esticar meu braço para fora aqui, eu pego ele. Tá tão pertinho, o bicho é alto. Bom, Sim. vamos lá. Então, por que chama base de referência? Porque eu tenho uma referência na Terra para corrigir o meu sinal do satélite. Então, como está dizendo, fica lá essa base aqui, ela fica fazendo a leitura o dia inteiro, para ter a posição exata, mais do que precisa, da sua latitude e longitude, da base que eu estou dizendo. Então, como que funciona? Essa base tem que ficar aí menos de 15 quilômetros do trator, essa é a base. Por quê? O que o satélite falar, aqui tem uma comunicação. Então, olha lá, aqui tem a latitude e a longitude exata dessa base de referência. Aqui uma pessoa, né, ela fica aqui fazendo leitura do posicionamento exato, porque ela tem que estar exatíssima aonde ela está. Aí ela começa a conversar via rádio, via modem, entre a base e o trator. E por que ela corrige? Por exemplo, assim, se ela sabe o lugar exato que ela está e o satélite conversando com a base diz que a base, vamos falar um número aí, a base fala que assim, ó, eu estou a 22 graus de latitude, certo? Ela sabe que ela está a 22 graus de latitude. Aí, pelo sinal do satélite, o satélite fala que ela está a 23 graus de latitude. Porque ela sabe que ela está a 22 e o satélite está falando que ela está a 23, então o satélite está com erro de 1 grau. Então, ela corrige esse 1 grau lá no trator, porque ela sabe que o satélite está falando errado. Então, eu tô falando 1 grau, mas não acontece um erro de 1 grau, né? Vírgula, alguma coisinha lá. Então, o satélite fala que a base está em tal lugar, só que ela não está naquele lugar. Ela fala que a base sabe que ela está a 20, o satélite fala que ela está a 18, então ela sabe que o satélite está 2 graus errado. Então, a base de referência via rádio avisa o trator que o satélite está 2 graus errado e ajusta esses 2 graus. Por quê? Porque ela tem a referência dela exata.
Então, ela ajusta, corrige esse sinal e chega a zerar, muitas vezes, dependendo da quantidade de satélite que tá dando sinal, chega a zerar o erro, né? Erro de 1 centímetro é muito, quando tem uma base de referência. E as empresas utilizam, tem que utilizar essa base aqui de referência. Então, esse trator aqui na frente, ó, ele está conversando com o satélite. O satélite está conversando também aqui com a base. Então, se o satélite fala um ponto errado, essa base aqui, ó, ela sabe exatamente a posição dela. Inclusive, para todo ano não precisar ficar lá medindo a localização dela, exato. Geralmente eles fazem um marco aqui, né? Põe uma plaquinha, faz um marco, põe uma estaquinha. Aqui tem um pêndulo aqui, ó, para abrir o tripé, então eu abro o tripé exatamente no pêndulo aqui, exatamente no rumo da plaquinha no chão, que é a latitude e longitude exata. Então ela sabe exatamente onde ela está. Se o sinal do satélite fala que ela está em outro lugar, é sinal que o satélite está com o cálculo errado. E aí ela corrige esse cálculo do trator e dá um erro aí de menos de 1 centímetro. Tem meu desenho bem feinho aqui, mas tem empresas que põem uma repetidora de sinal, para não ficar andando com a base, põe uma repetidora de sinal, e essa repetidora faz a repetição do sinal. Tem um outro sistema que é chamado RTX, né? Até eu tirei o slide, mas tem o RTK e o RTX. O RTX é uma marca comercial de uma empresa, a Trimble, né? Tem que falar o nome. Ela tem torres esparramadas no mundo inteiro. Em qualquer lugar da Terra, pega um sinal dessas torres de RTX da Trimble. O que acontece? Ao invés de você levar a sua base do RTK, que nós estamos vendo, você não precisa dessa base de RTK, porque as torres de RTX da Trimble, ela te encontra em qualquer lugar da Terra, e ela faz a correção desse sinal do satélite, né? Mesma coisa que o RTK faz, o RTX, qual que é a diferença? Um tem que pagar anuidade por máquina. Então, a empresa, a Trimble, vai lá e libera para aquele receptor o sinal de correção da torre dela. Então, e o RTK, você não precisa pagar anuidade, mas você tem que comprar o equipamento, você precisa ter gente para fazer o transporte desse equipamento, é um equipamento caro, você não vai largar a sua base de RTK lá, você tem que levar embora, desmontar e levar embora, levar para outro lugar, você não vai também deixar para o operador do trator ficar lá desmontando a base, que também não é serviço dele. Então, a empresa tem que ter uma equipe aí de cuidado aí, para trabalhar, para levando essas torres, para pegando sinal, tudo mais. Mas não paga anuidade, você compra o equipamento, é seu, você conversa direto com o satélite. A outra, o RTX, você tem que pagar uma anuidade. Qual que é melhor? As duas são iguais, as duas te dão precisão, as duas dá para você fazer trabalho de topografia, dá para você fazer piloto automático, armazena, né? Se você fizer uma curva de nível hoje e ficou armazenado, você pode, no dia da manhã do preparo de solo, você pode destruir a curva e voltar no dia seguinte lá, você marcou a curva exatamente no mesmo ponto onde ela estava ontem, ou seja, todos os sistemas, RTK, o RTX, ambos funcionam, altitude, altimetria, todos funcionam perfeito. A diferença é essa, uma tem uma anuidade que você paga por máquina, e outra você não paga nada, mas você precisa ter uma equipe para cuidar desses sinais aí. Então, nós temos os dois. E aí entra uma questão não, 3 denominações que agora vocês já vão entender, vocês vão saber falar quando alguém perguntar, que é posicionamento absoluto, posicionamento relativo e posicionamento diferencial. Posicionamento absoluto é esse cara aqui, é o Trimble, aqueles portáteis, o Garmin, né? Talvez a maioria aí já viu um Garmin desse aqui, é um GPS de mão. Ele é melhor, lógico, que o do celular da gente, mas por que ele chama absoluto? Porque ele conversa direto com o satélite, então ele é menos preciso. O celular nosso,
ele dá um erro aí, um GPS. O Garmin ele já é bem melhor que o celular da gente, lógico, mas dá um erro grande. O celular nosso chega a dar erro de 10 metros. Mas para o que a gente faz, tá ótimo. Se ele mandou você virar numa rua, mas ele está com erro de 10 metros, a gente mandou você virar naquela rua. Você vai virar 10 metros antes e acertar o muro? Não, né? Você sabe que ele está te mandando virar na próxima rua ali. Então, para a gente andar de carro aí, tá ótimo. Para serviço, e algum serviço que não precisa muito precisão, um de posicionamento absoluto, qual é? Repito, aquele que conversa o aparelho direto com o satélite, que pode dar erro, né? O celular nosso pega poucos satélites. Esses Garmin aqui, às vezes, pega 8, 10 satélites, aí dá uma precisão exata, tá? Então, a questão é o quanto satélite que está enxergando o seu equipamento. Então, esse é o posicionamento absoluto. Posicionamento relativo é o que nós acabamos de falar, que é o RTK, conversando, né, fazendo a correção de sinal. E aí o outro, acho que eu tirei o slide, vou voltar, que é o RTX, que são as torres, que é o diferencial. Então, o absoluto é o que conversa direto com o satélite, o relativo é o ITX, que tem a base de referência, e o diferencial é o que tem as torres aí esparramadas no mundo inteiro. Tá? Então, o que eu tinha falado de GPS era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, então nós falamos como funciona o GPS, que é a historinha lá da trilateração, nós falamos por que o GPS dá erro, são 6 motivos, e nós falamos como que corrige esse erro, que é através de uma base de referência, o RTK. Tá? Então, o GPS era isso. Vamos para o assunto novo, que é o sensoriamento remoto. O que é o sensoriamento remoto? São as imagens. Então, esquece, é satélite também, mas esquece aquela história de constelação, aquela história de órbitas, 4 satélites por órbita, 6 órbitas, 24 satélites para dar posicionamento, esquece tudo aquilo. Agora nós estamos falando de um satélite e ele roda a Terra tirando fotos e fazendo o sensoriamento remoto. Então, são satélites não geoestacionários. O que é geoestacionário? Satélite estacionário é um que acompanha a Terra. Do jeito que a Terra anda, ele anda também, junto com a Terra. Não estacionário, que é o caso desse sensoriamento remoto, ele está rodando, a Terra está rodando e está rodando mais rápido. Ele não fica parado num ponto, ele não está estacionado num ponto da Terra. Ele está rodando mais rápido que a Terra. Então, veja aqui, ó, esse satélite Landsat, veja aqui, ó, aqui a foto, aqui é tem lá 2 toneladas, está rodando em órbita no planeta, rodando muito mais rápido que a Terra. Aqui são as placas solares que geram energia, aqui tem a câmera, nós vamos ver que são câmeras apuradíssimas, né, de RGB, com infravermelho, e aqui é o equipamento dele. Então, ele leva, olha só que número monstruoso, 103 minutos para dar uma volta completa na Terra. Então, em um dia, em 24 horas, ele dá 14 voltas na Terra. Olha a rapidez disso, né? E ele está dando volta, tirando fotos. As fotos do Google Earth que a gente viu lá na segunda aula são aquelas fotos que é um satélite como esse, de sensoramento remoto tirou. Então, ele leva 103 minutos só. Esse período de aula nosso aqui, ele já deu uma volta ao redor da Terra, né? A uma velocidade de 3.000 quilômetros por hora. Então, a velocidade, desculpa, ele está indo muito mais rápido. Eu não tenho velocidade do satélite, mas olha, ele está a 3.000 quilômetros por hora. A Terra gira a 3.000 quilômetros por hora. Então, imagina assim, cada faixa tem 3.000 quilômetros uma da outra. Então, aqui é uma faixa que ele passou tirando a foto. O satélite está aqui, ele passou tirando foto, ele está rodando rapidão ao redor da Terra, ele tirou foto dessa faixa aqui. Só que a Terra está rodando a 3.000 quilômetros por hora. Então, quando ele der uma volta na Terra e voltar aqui de novo, essa fatiada de imagem aqui já vai estar a 3.000 quilômetros dessa outra faixa. É por isso, o Fábio, vai lá, fica à vontade. Então, é por isso que, lembra lá no Google Earth, quando a gente mostrou
que tem imagem que está uma do lado da outra, e às vezes uma está mais escura que a outra, ou às vezes aqui, nessa aqui, a lavoura já está grande, aqui a lavoura não nasceu ainda, ou aqui é uma plantação, e aqui é outra plantação, e você vê que é a continuidade, só que a foto foi tirada em épocas diferentes, às vezes 2, 3, 4, 5 anos depois da foto do lado. Por quê? Exatamente por isso. Porque, como ele roda, a Terra está rodando, ele tem que tirar uma foto exatamente do lado dessa aqui. Às vezes ele leva 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos para conseguir uma imagem logo do lado dessa, para dar sequência a essa faixa que ele já tirou de imagens, para renovar a foto lá no Google Earth, por exemplo. Então, às vezes ele pode passar nesse outro ponto do lado da faixa, ele pode passar à noite, pode passar tempo nublado, pode passar embaixo de chuva, e a imagem não fica legal. Aí ele tem que esperar mais um monte de volta na Terra, coincidir, passar exatamente naquele ponto ali do lado. Então, por isso que às vezes tem aquela sobreposição de imagem, uma tá boa, uma tá ruim, uma tá com uma lavoura, outra tá com outra lavoura, mas é uma imagem sequencial. É por isso. As câmeras lá nos satélites são câmeras poderosíssimas, aonde, nós vamos ver o porquê disso, ela não tira uma imagem de uma cor só. Veja que ela tem uma câmera, uma lente, né, que é objetivo, ela tem uma lente que pega a luz vermelha, veja que ó, entrou a luz vermelha, porque a luz que a gente vê, os nossos olhos enxergam uma faixa de cor só. O satélite, né, só que são 4 cores, né, são 4 cores que vêm da luz, né? Só que a gente enxerga uma só, mas só que cada cor tem o seu comprimento de onda. São várias cores chegando, só que o nosso olho não enxerga os diferentes raios, né? Cada cor tem sua amplitude e sua frequência. Por exemplo, a cor vermelha, ela tem uma frequência e uma amplitude. A cor amarela tem uma frequência e uma amplitude. Nos nossos olhos é uma coisa só, a gente vê uma luz clara. Mas plantas, satélites, a gente vê faixas diferentes de cores, né? O nosso olho, por exemplo, não enxerga a onda de rádio. A antena do rádio enxerga. Então, a frequência é assim. E a amplitude, não, pera, a frequência da raio, da onda, é o que fica subindo e descendo a onda. A amplitude é o tamanho da onda. Então, ó, quando a frequência ela é a mesma, é modulada, frequência modulada. Como é que chama frequência modulada? A gente ouve aí no rádio. FM, frequência modulada. A onda modulada. O nosso olho não enxerga, mas ela está rodando aí. O rádio enxerga. E quando ela é uma amplitude modulada, ou seja, aquela amplitude é sempre a mesma, é o AM, amplitude modulada. O celular tem outra amplitude. O micro-ondas, o raio do micro-ondas tem outra amplitude. Qual que é a altura, a amplitude do raio do micro-ondas? Não tem, na tampa do micro-ondas, não tem aqueles furinhos? O que é aquele furinho? Ele é do tamanho um pouco menor da amplitude do raio do micro-ondas, de modo que quando a onda vem, ela bate naquele furinho da tampa do micro-ondas e não passa, porque se passar é perigoso, é um raio perigoso para nós. Então, cada cor tem sua onda. O satélite, eu já aproveitei para falar disso, porque lá na frente nós vamos precisar disso para explicar como que estima a produtividade da planta. Então, aqui, ó, então aqui o satélite, pega a luz vermelha e tira a foto do vermelho. Pega a luz infravermelha, que é outra luz invisível aos nossos olhos, a gente não enxerga o comprimento de onda da luz infravermelha, mas o satélite, a câmera e as plantas enxergam. Então, ó, então ela tira uma foto do vermelho, uma foto do infravermelho e uma foto do verde. Ela bateu aqui, refletiu no filtro e ficou armazenada, que é um chip, armazena a foto. Então, veja aí, cada cor tem a sua frequência.
A resolução da câmera é fundamental para a qualidade do nosso trabalho. O que é caro no drone é a câmera. Nós já falamos isso aí na outra aula, que é a resolução. O que é a resolução? Isso aqui é uma imagem de um satélite que tem resolução 1 por 1 metros, ou seja, ela enxerga cada quadradinho de 1 metro. Esses quadradinhos a gente chama de pixel. Quem já ouviu falar aí quando vai comprar uma televisão, fala lá que tem 1000 pixels por 1800 pixels por 400. É quantos quadradinhos de resolução que ele tem. Então, um satélite que tem resolução 1 por 1, ó, você consegue ver detalhes aqui da rodovia. Um satélite que tem resolução 260 por 260, ou seja, aqui tem 260 metros, aqui tem 260 metros, uma imagem, um pixel. Então, veja que a gente consegue ver aqui, que aqui tem um rio, que aqui é um estado, aqui tem uma divisão do Rio de Janeiro com São Paulo e tal. Um satélite com resolução de 1000 por 1000, ou seja, aqui tem 1000 por 1000, você consegue ver uma parte de um continente inteiro. Então, aqui as diferenças de resolução, né? Resolução por 1, resolução, e olha uma resolução de 1000 por 1000, você não consegue nem enxergar aqui o movimento do pivô central. Isso é resolução. É assim que a câmera funciona. Então, cada quadradinho desse aqui que a câmera pega a imagem é um pixel. Veja aqui, ó, 1.200 pixels por 200 por 200. Então, quando 1.200 por 1.200 pixels, quer dizer que nesse sentido aqui, ó, eu tenho 1.200 quadradinhos de cores. E nesses sentidos aqui, ó, tem mais 1.200 quadradinhos de cor, e cada quadradinho tira ou vermelho, ou verde, ou azul. Então, eu tenho 200 quadradinhos, olha como que a imagem desfoca. Então, quanto mais quadradinhos que eu estou chamando, são os pixels, né? Então, isso aí no sensoramento remoto é a qualidade da imagem que nos dá para a gente trabalhar com mais aproximação e fazer os cálculos de estimativa de produtividade, que eu já vou falar. Então, ó, aqui, ó, 175 pixels por 163. Dá uma resolução, eu consigo ver bem o cachorrinho aqui, ó, de 36 pixels por 34 pixels, já não me dá uma resolução perfeita, tá? Mesma coisa aqui, ó. Então, aqui é um pixel, ó. Então, cada quadradinho desse aqui é um serzinho autônomo que ele tira uma cor. Então, aqui, esse quadradinho é a cor marrom. Esse quadradinho já é a cor verde claro. Esse quadradinho de baixo é o marrom claro, que é um verde escuro. Então, quanto mais pixel tiver, mais eu consigo dar zoom na imagem. Veja aqui eu dei o zoom, ó, na orelhinha do viadinho aqui. Aqui, ó. Eu consegui dar o zoom, por quê? Porque ele tem bastante pixel, tá? Então, isso nós vamos ver nas imagens nossas de satélite, olha aqui a qualidade do pixel. Então, aqui eu estou fazendo aquele mapa de produtividade, olha aqui eu tenho 1 pixel, então não me dá muita precisão. Olha quando eu venho com uma câmera de alta resolução, eu consigo fazer até a curvinha aqui nesse ponto, ó, me dizendo exatamente onde é que eu estou, devido à qualidade de imagem. Então, é isso, as câmeras, ó, elas tiram 3 fotos. Por isso que as fotos, quando a gente vai baixar uma foto de satélite, ou do site de IBGE, ou mesmo do Google, são fotos pesadíssimas. Por quê? Porque não é uma foto, são várias fotos que juntas formam a cor que a gente conhece, que é a cor que a gente vê, né? Então, lá, tira uma foto do azul, tira uma foto do verde, tira uma foto do vermelho, uma foto das outras cores, e junta tudo, e fica. Cada pixelzinho desse aqui, ele vai pegar o verde, o vermelho, o azul, e aí junta tudo e nos dá a imagem, tá? Então, tem sensores que fazem imagem, tem sensores que não fazem imagens, que são esses outros aqui que nós já comentamos. Então, agora, eu consigo falar o que é o NDVI. O NDVI é muito utilizado na agricultura de precisão para fazer o cálculo, a estimativa de produtividade. A sigla NDVI, ela quer dizer, é até estranho, né, mas é uma sigla em inglês que quer dizer Índice de Vegetação da Diferença Normalizada. Mas, na prática, ele analisa a condição da planta, se ela vai ser produtiva ou não. Através das fotos que nós
tiramos quais são as 4 cores que o satélite diferencia e quais são as 4 cores do raio de luz que chega para nós, que é o que eu estou falando, que a gente não enxerga diferença entre os raios de luz, mas a planta enxerga diferença entre as ondas de cor azul, as ondas de cor verde, as ondas de cor vermelho e as ondas de cor infravermelho. Veja aqui, ó, uma planta, uma folha morta. A luz bate e reflete igual, ela, independente da cor. Ela bate na folha morta e reflete tudo na mesma intensidade. Uma flor, uma folha estressada, veja que o vermelho, veja que o verde e o infravermelho reflete mais. Veja que uma folha saudável, o infravermelho reflete muito mais e o vermelho muito menos. O que isso quer dizer? A planta tem preferência em absorver a luz vermelha. A planta gosta da luz vermelha para fazer fotossíntese. Então, quanto mais fotossíntese a planta estiver fazendo, mais a luz vermelha ela absorve. Então, eu já sei que quanto menos vermelho refletir, mais fotossíntese a planta está fazendo. Se a planta está fazendo mais fotossíntese, ela está produzindo mais, ela vai me dar uma produtividade muito maior. Então, o que essas câmeras fazem, que é o chamado NDVI? Elas medem o reflexo de cada cor pela planta. Então, qual que é a cor que a planta não quer, para eu ver se vocês conseguirem entender aí. Qual que é a cor que a planta não quer para fazer fotossíntese e devolve? Quem vai responder, eu vou dar 10. Eu falei que o que a planta mais gosta, da cor que a planta mais gosta e não reflete, por quê? Se ela não refletiu, ela absorveu. Então, a que ela mais gosta para fazer fotossíntese, a que ela tem preferência, é a cor vermelha. Aqui, ela absorveu. Então, qual que ela menos gosta, que ela devolve? Essa? Sim ou não? Ou azul? Qual que está refletindo mais? Vamos lá, turma. Ninguém vai falar? Vocês estão aí? Vamos lá, quem ergueu a mão aí? Renato? Vamos lá, gente. Qual tá... Isso, é isso aí, Cleber. Então, ó, o Cleber respondeu. O NIR, que é o infravermelho. Então, a planta não quer a luz infravermelha. Para nós, a gente não enxerga essa luz, para nós não existe essa luz. Para nossos olhos não existe o infravermelho. Mas existe na natureza e as plantas diferenciam essa cor infravermelho. Então, a que a planta não quer é a infravermelho, ela cospe fora. Outra que a planta não quer é a verde. Ela reflete o verde. Por isso que quando a gente olha para a planta, a gente vê a planta verde. Por quê? Porque a planta que está saudável, ela reflete o verde e nossos olhos vão enxergar a luz verde. A gente não vai enxergar o infravermelho, a gente vai enxergar a luz verde. Por isso que a gente vê a planta verde. Então, o que faz a estimativa? Quanto mais a planta estiver refletindo o infravermelho, igual o Kleber falou, quanto mais estiver refletindo o infravermelho, mais produtiva aquela planta vai ser, mais saudável aquela folha está. Então, quanto menos vermelho e mais infravermelho retornando, mais saudável está aquela planta. Então, é assim que faz o cálculo de estimativa de produtividade, porque aí, ó, aqui vai ter uma formulinha do NDVI, veja, ó, uma folha saudável e uma folha doente.
Então, qual que é a formulinha? Essa aqui, ó. O infravermelho menos o vermelho, dividido pelo infravermelho mais o vermelho. Se a gente pegar aqui, ó, uma flor saudável, ela está refletindo 50% de infravermelho, ou seja, ela reflete bastante infravermelho, a gente já tem um sinal que ela está, isso aqui a câmera detecta, a gente já tem um sinal que ela está produzindo bem, e está refletindo pouco vermelho não é o que a planta quer, então ela está refletindo pouco. Então, se eu faço aqui, ó, 50 menos 8, aqui eu estou vendo, 50 menos 8 dividido por 50 mais 8 vai dar 0,72. Quanto mais perto de 1, mais produtiva está a minha planta. Aí aqui está refletindo pouco menos de infravermelho e refletindo muito vermelho. Se ela está refletindo o vermelho, é porque ela não está fazendo fotossíntese, ou seja, ela não está utilizando a luz vermelha. Aí calculo, ó, 40 menos 30, dividido por 40 mais 30, vai dar 0,14, ou seja, está próximo de zero. Quanto mais próximo de zero, mais morta está aquela planta. Então, quando a gente vê uma imagem dessa, calculando o NDVI, já está me dizendo aqui, ó, verdes são plantas que estão mais produtivas, que está refletindo, a gente não vê vermelho. Nessa foto, a gente não vê vermelho. Vermelho é o que a planta está absorvendo. Se a planta está absorvendo vermelho, é sinal que ela está produzindo. Então, é um cálculo de estimativa. Mesma coisa aqui, ó, está refletindo vermelho, é onde não está produzindo. Está refletindo muito verde, é onde a planta está produzindo, é onde a planta está fazendo fotossíntese, tá? Então, essas aqui são imagens de NDVI, onde está sendo calculado o índice de vegetação que, indiretamente, a gente calcula a produtividade da lavoura. Então, tudo aqui é foto de NDVI, ó. Aqui a gente vê, aqui está refletindo bastante vermelho, sinal que não está tendo fotossíntese, é sinal que aqui não está produzindo, você vai lá e descobre qual é o problema, mas aqui você está vendo que não está produzindo. Aqui está refletindo bastante verde e absorvendo todo o vermelho. Então, se está absorvendo todo o vermelho, é sinal que a planta está fazendo muita fotossíntese, e ela vai produzir a sua capacidade de produção, tá? Então, as imagens, como eu disse, elas são fotos que carregam cada cor. Isso aqui, ó, carrega a cor verde, carrega a cor vermelha, cor azul, uma foto do azul, uma foto do verde, uma foto do vermelho, uma foto do infravermelho. Então, de acordo com o reflexo de cada uma dessas cores, o NDVI, o programa, o software, faz o cálculo de produtividade dessa planta. Então, lá, você delimita a parcela que você quer fazer estimativa, calcula o NDVI, e você tem um detalhamento aí. Então, você consegue monitorar a lavoura, saber a produtividade, estimar efeito da seca, você consegue saber se está produzindo pouco, pode ser praga, pode ser algum motivo qualquer aí, você tem que ir lá ver o que está acontecendo naquela planta, tá? Aqui são alguns softwares que fazem NDVI, e então de NDVI é isso. Vamos pro SIG, e aí nós já estamos finalizando já. O que é o SIG? Sistema de Informação Geográfica. É a sigla para Sistemas de Informação Geográfica. O que quer dizer? Informação. Informação é informação, a gente sabe o que é. Geográfica é naquele ponto. Então, o SIG é o seguinte, quando eu vejo um mapa, eu consigo saber diferenciar se é uma árvore, se é uma ponte, o que é. Se eu informar o meu mapa, vamos fazer assim, um mapa de papel. Um mapa de papel tem aqui, ó, tem os rios, tem as represas, tem as rodovias estaduais, as rodovias federais, enfim, as rodovias costeiras. Daqui eu não consigo tirar a informação, por exemplo, eu quero um mapa só da rodovia federal. Fala assim, eu não quero as rodovias estaduais, eu não quero os rios, eu não quero represas, só quero um mapa com mouse meu. Assim, eu quero um mapa só com as rodovias federais. No mapa de papel, existe, tá? Muita gente não lembra mais de mapa de papel, mas tem mapa de papel. Nesse mapa de papel, eu não consigo extrair parte de uma informação.
No mapa virtual, eu consigo, por quê? Porque o meu mapa é georreferenciado, e aí eu ponho a informação de que aqui é uma rodovia federal, eu ponho informação que é uma ponte, uma árvore, um poste, o que quiser de informação naquela coordenada geográfica. Então, naquela coordenada geográfica, que é uma só no mundo inteiro e não repete, naquele ponto, né? Cada ponto onde eu estou aqui, eu estou numa coordenada geográfica, não tem mais nada além de mim. Então, se pôr aqui que aqui é minha casa, aqui é meu escritório, então aqui vai ser meu escritório de qualquer jeito. Não tem como botar a Torre Eiffel aqui, porque lá é outra latitude, outra longitude. Então, se eu identificar no mapa, tá, com essa latitude e longitude do meu escritório, para sempre aqui vai ser a latitude do meu escritório. E ponto. Então, se eu quiser perguntar para o mapa aonde que está o escritório do Wellington, ele vai me mostrar aquela latitude, aquela longitude. E as outras informações não vêm junto, porque eu só estou pedindo aquela informação. Só que eu tenho que dar essa informação para o mapa, que aqui é o meu escritório, que aqui é uma casa, que aqui é uma ponte, uma árvore, um poste. Eu tenho que informar que aqui é uma rodovia, que aqui não é. Aí eu consigo trabalhar, veja aqui, ó, aqui é um mapa virtual com diversas informações, ó. Eu não sei quais são, mas está vendo que aqui eu tenho a linha verde, que é uma informação, ponto azul, que é outra informação, aqui eu tenho um raio, que é outra informação, linha amarela, linha roxa, linha vermelha, enfim, são diversas informações no mapa. Todas essas informações estão georreferenciadas, porque eu, eu essas informações estão georreferenciadas porque elas estão exatamente nesse local aqui, né? Então, são informações georreferenciadas. Se eu quiser tirar só uma informação, eu tiro. Por quê? São informações que estão separadas, né? Veja aqui, aqui é um mapa real da cidade. Mas, ó, eu tenho a informação separada, informação geográfica, com as localizações das pessoas, dos lugares, das parcelas do meu experimento, informações do relevo, informação do uso do solo. Isso aqui são as camadas que a gente chama de laser, que representa cada uma das informações que eu quero ter no meu mapa, né? O mapa físico, eu só enxergo o mapa de papel, enxergo tudo aqui. Só que se eu falar para o meu mapa de papel, pera lá, eu só quero ver minhas parcelinhas. Ele consegue te dar? Não, porque ele vai te mostrar tudo. Agora, no mapa virtual, se eu falar assim, eu quero só as parcelas, ele some com todas essas outras e te mostra só as parcelas. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é um software do QGIS, né, que eu fui dando print screen na tela e baixei uma imagem. Então, vem aqui o mapa. Eu baixei o mapa de Minas Gerais lá do site do IBGE. Então, eu clico aqui, ó, tá me dando o mapa. Aí eu venho e clico, ó, cliquei aqui em cima, eu estou pedindo as... Deixa eu pôr meu óculos, que eu já não estou enxergando. Eu peço aqui as rodovias, ó, as MGs. Então, aqui, ó, me deu as... Não, aqui é município, ó. Eu pus o óculos e não adiantou. Aqui são os municípios, ó. Cliquei em municípios, então apareceu os municípios de Minas. Aí eu tirei os municípios e cliquei aqui, ó, rios. Então, ó, tirei município, tirei o estado. Cliquei em rios. Então, me mostrou os rios de Minas Gerais. Vocês já estão vendo, no mapa de papel, eu não tiro só essa informação. Por quê? Porque aqui eu dei uma informação para o sistema que aqui é rio e quais são as suas coordenadas geográficas. Por isso que chama SIG, Sistema de Informações Geográficas. Qual que é a informação? Que aqui é um rio. Eu dei a informação que aqui é um rio. E dei as coordenadas geográficas. Então, a informação geográfica, SIG, Sistema de Informação Geográfica. Então, ó, aí eu vou vir aqui, eu desclico no rio e clico em represas. Ah lá, sumiu todos os rios, ficaram só as represas. Então, isso é o SIG. É assim que trabalha lá. Agora eu pedi as MGs, as rodovias estaduais. Ó, descliquei em represa, descliquei rio, descliquei município, descliquei o mapa, cliquei só rodovia. Me deu a rodovia. Aí eu posso ir brincando, olha lá, aqui eu cliquei só município. Aí eu posso pedir, ó, eu quero município e rodovias. Eu quero o estado, o município e as rodovias. Aí, ó, cliquei aqui, ó, no estado, nas rodovias
e estado e rodovias. Olha lá. Estado, rodovia e município. Eu vou fazendo o que eu quiser trazer de informações. Olha lá, só o estado e os rios. Só o estado, os rios e as represas. Aí eu dou um zoom aqui, eu consigo trazer a represa para perto. Então, isso que é um sistema de informação geográfica. Ele está me dizendo, eu estou dando a informação, e ele está me dizendo o que tem naquele local, a informação que eu quiser. Então, o mapa de papel não nos dá essa possibilidade. O mapa físico nos dá. Então, eu vou lá brincando, ó, aqui o rio, põe estrada, põe município, deixa só município, deixa só estrada, deixa só represa, ou junto estrada com represa e município, enfim. É só eu clicando ali no canto. Lá no Google Earth, a gente faz isso. Eu ponho lá no Google Earth, me mostrar rodovia e ruas, mostrar o nome das ruas, me mostrar fotos, informações. Eu vou clicando, é só no cantinho do Google Earth. É um clique que eu dou, aparece todas as informações, eu tiro todas as informações. Isso é o SIG, é o Sistema de Informações Geográficas, tá? Só para a gente encerrar, tem duas terminologias que às vezes se confundem, que é geoprocessamento e georreferenciamento. Uma não tem nada a ver com a outra. O geoprocessamento está ligado ao SIG, que é eu processar as informações no geo. O que é o geo? Geografia, é aquele local. Então, processa informação naquele local. Tá? Então, isso é chamado geoprocessamento. É o processamento de informações nos pontos georreferenciados. Então, geoprocessamento. Lá, processamento informatizado dos dados georreferenciados. Então, eu processo a informação naquele referenciamento. Então, processamento, geoprocessamento. Georreferenciamento já não tem nada a ver com isso. Georreferenciamento é a demarcação dos limites, do perímetro da propriedade, para a gente fazer o cadastramento do imóvel, né? Então, veja, eu sou proprietário desse imóvel aqui, eu tenho que ter meu cadastro rural, que é o chamado CAR, eu tenho que fazer o CAR agora, na nova legislação, todo imóvel rural tem que estar georreferenciado junto com a sua escritura no cartório. Então, eu tenho que ir lá e fazer os limites da minha propriedade, né? Então, aqui, ó, eu tenho lá minhas coordenadas geográficas, meus limites, ou seja, o meu georreferenciamento da minha propriedade, eu tenho que levar lá esse georreferenciamento no cartório por junto com o imóvel. E se eu errar um pouquinho, se eu agir de má fé e vier com esse coisinho, com essa linha um pouquinho para cá, não vai fazer o registro, por quê? Porque quando o seu vizinho levar, suas coordenadas vão bater. Se a sua coordenada estiver batendo com coordenada de outra coisa, de outro vizinho, de um APP, do que for, o sistema vai acusar e não vai fazer o seu registro, vai mandar você corrigir, porque você está marcando área e não que outro também marcou. Então, se tiver áreas batendo, limite, se a hora que seu vizinho vier fazer, ele bater na área sua aqui, não vai registrar nem você nem ele, porque vai ver que está coincidindo o georreferenciamento. Então, cada um tem. Aí você referencia a sua área, você referencia a reserva legal do seu imóvel ou a APP. Então, o que o governo faz com isso? O governo faz o controle de reserva legal e de APP que você tem na sua propriedade. Fala assim, mas você vai tomar multa? Não, se você se prontificar a levar o CAR, o cadastro, com georreferenciamento, e já, vamos falar assim, assumir que você está sem a sua reserva, você não vai ter multa nenhuma, você vai ter que simplesmente apresentar um plano de recuperação da sua reserva legal. Se você não fizer o cadastro georreferenciado, o que acontece? O seu imóvel está irregular, você não consegue vender. Se você tiver que vender sua produção, tirar nota, você não vai conseguir. Se tiver que fazer financiamento, você não vai conseguir. Seu imóvel está irregular. Enquanto você não fizer o georreferenciamento, o seu imóvel está irregular. Você não vai conseguir vender sua produção, vender sua terra, financiar a máquina, fazer nada, porque seu imóvel, o seu cadastro está irregular. E por parte do governo, é uma maneira que eles encontraram de saber como é que está com relação às suas áreas de preservação. Tá? Então, você leva lá o seu imóvel, aqui no bioma nosso é 20% de reserva legal. Então, você leva lá, tem 100 hectares, você tem que apresentar os seus 20 hectares de floresta, averbado com o seu imóvel, né? Que é uma
é um critério, o imóvel tem que ter uma verbação. Uma verbação. O imóvel tem que ter a escritura, e nessa escritura tem que estar constando a área de proteção, que no nosso caso é de 20% aqui no bioma Atlântico. Então, se você não tiver, você não toma multa porque você se apresentou voluntariamente com um plano de recuperação. Aí você vai dizer assim, ó, eu vou reflorestar essa área aqui. Então, está faltando, e você diz, ó, eu vou reflorestar esse canto aqui para completar meus 20% de APP. Beleza, eles vão te dar um prazo para você fazer isso e para você retornar com o seu mapa novo, essa imagem nova, georreferenciada, mostrando que ali tem um ponto de reserva que você recuperou com relação a quando você levou a escritura que não estava recuperado. Então, o georreferenciamento funciona isso, é um cadastro de imóvel, tá? Então, é a diferença de uma coisa para outra aí. Bom, é isso. Chegamos ao fim da disciplina. Espero ter sido bom, importante para vocês terem aprendido alguma coisinha da agricultura de precisão. Como eu disse, não termina aqui, né? Nós, longe de esgotar os assuntos, tem muito mais coisa ainda para ser vista dentro da agricultura de precisão, né? Como eu disse lá na primeira aula, tem cursos técnicos de 2 anos de agricultura de precisão, na faculdade é um ano inteiro de disciplina. Então, a gente, em 6 aulas, por isso que é o nome da disciplina, né? São noções de agricultura de precisão. Então, são 6 aulas onde a gente dá pelo menos uma ideia para vocês de quais são os segmentos dentro da agricultura de precisão, né? Nós temos segmentos de localização de satélite, nós temos segmento aqui de imagens, de geoprocessamento, de georreferenciamento, tem a área de máquinas, tem a área de adubação, tem a área de amostragem de solo, de sensoriamento remoto, enfim, tem um monte de área dentro da agricultura de precisão. Então, o que a gente fez foi mostrar uma ideia de cada uma delas, até para cada um, quem for trabalhar com isso, saber aonde tem mais afinidade, fala assim, não, eu não gosto de trabalhar com a parte de sensoriamento remoto, não, eu gosto de trabalhar lá no campo, na adubação de taxa variável. Então, pronto, agora você tem uma noção do que é. Tem que aprofundar, tem que ir atrás de saber mais o que é cada uma, né? Quem for trabalhar com taxa variável, só para a aula nossa aqui, ainda falta muita informação, tem que buscar. Quem for trabalhar com sensoriamento remoto, aqui tivemos só falando que é o sensoriamento remoto, tem que estudar, tem que ir atrás. Então, a ideia é essa, aliás, a ideia de todo curso é esse, né? De te dar uma noção do que é cada coisa para você saber como trabalhar, né? Dentro da disciplina aqui, vocês vão ter pecuária, vão ter agrícola, dentro da agrícola, vocês vão ter adubação, vão ter irrigação, você fala, nossa, eu não quero trabalhar com irrigação porque eu não gostei disso. Opa, gostei de adubação, ou vice-versa, ou vou trabalhar com fisiologia, enfim. Então, o curso, a faculdade assim também, a gente sai da faculdade sem saber nada, mas sabendo pelo menos onde eu encontro a informação, né? Eu sei em que lugar da biblioteca que eu vou procurar se eu vejo uma planta seca. Se é de chuva, eu vou na biblioteca de irrigação. Se é falta d'água, né, eu vou nos livros de irrigação. Eu sei pelo menos encontrar qual que é o problema. Agora, eu tenho que me aprofundar depois, né? Se eu vejo lá uma praga, eu sei que eu tenho que ir na prateleira dos livros de defensivo de fitossanitário. Se eu estou vendo que o problema é de mecanização, eu sei onde é que eu tenho que ir atrás. Agora, cabe a cada um se aprofundar dentro de cada assunto desse aí, de maior interesse ou de necessidade, de acordo com o trabalho de cada um aí. Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Deixa eu encerrar a gravação. A gente fica... Quem tiver alguma